Tem um ponto sobre a eliminação do Flamengo que pouca gente tá percebendo, mas o Neto impressionantemente já percebeu e olha só o que ele falou aqui sobre a eliminação do Flamengo, rapaziada. Isso vai impressionar você, olha só. Pior coisa que aconteceu pro Palmeiras foi o Flamengo, isso pra mim, né, na minha opinião, dava lá da sinuca do Corinthians lá, ó. Pior coisa que aconteceu, sabe qual foi? O Flamengo sair da Copa do Brasil. Porque aí o Flamengo vai ficar muito mais forte do que já é. Parabéns ao Vitória, parabéns ao Aventura. Cara, impressionante o que vai acontecer agora, porque aí o Flamengo vai ficar no Brasileiro e na Libertadores. Vai ter mais tempo para treinar, vai ter mais tempo para se arrumar. O Vitória é maravilhoso, ganhou, classificou. Mas pro Palmeiras isso foi horrível. Principalmente no Brasileiro e na Libertadores. Então, vamos ver como é que o Palmeiras vai sair. E esse é o ponto, rapaziada. Claro que o Flamengo não poderia ter perdido e é inadmissível o Flamengo ter sido eliminado, mas dito isso, a Copa do Brasil, ela é um fardo e o Flamengo se livrou desse fardo. Olha só o que o Flamengo teve que fazer. Saiu lá da Colômbia, foi pro sul, aí desceu lá pro fim do mundo e agora volta pro Paraná pra poder jogar com o Atlético. Então, a Copa do Brasil, ela é um fardo e ao ser eliminado nessa fase, o Flamengo se livrou aí de pelo menos 9 jogos cansativos no meio aí de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui também, porque o pessoal lá da Jovem Pan falaram sobre isso aqui, sobre essa eliminação do Flamengo e o Flávio Prado falou sobre isso. Alguns jogos a gente não tem finalização, em outros jogos você tem muitas finalizações na direção do gol, mas não no gol. E aí você tem um futebol que 1-0, 2-0 acaba virando goleada. Não foi só o Flamengo, né, que ficou pelo caminho. Ficou o Flamengo, ficou o São Paulo, ficou o Botafogo. Tem mais algum que ficou também? O Bahia, né? Bahia, que era favorito, claro. Então, isso acontece muito, né, nesse tipo de competição, porque para o Vitória ganhar do Flamengo é um negócio histórico, para o Flamengo seria simplesmente cumprir tabela, digamos assim. Então, o Vitória passa, vai adiante. E eu vou falar um negócio que eu tenho isso com muita convicção, mas que, claro, o torcedor que perde fica louco da vida, né? Mas você sair da Copa do Brasil não é ruim, o Bruno fala isso toda hora. Para quem disputa o mata-mata, é uma vantagem. O Palmeiras vai ter que fazer pelo menos mais 2 jogos, enquanto o Flamengo vai estar correndo sossegado. E a Libertadores... A Libertadores, ela volta ainda antes da Copa? Não, né? Sim, tem 2 jogos da fase de grupos ainda. Tá, e Copa do Brasil só depois? Sim. Então, o mata-mata ele vai continuar com o Flamengo tendo o menor número de jogos que o Palmeiras. Então, quando você... É claro, a Copa do Brasil eu acho ótimo, acho um baita campeonato, maravilhoso e tal. Mas, para mim, a prioridade do Flamengo e do Palmeiras, que são os 2 grandões do futebol brasileiro, elas se resumem, ou elas, a obrigação, aquilo que todo mundo está esperando é Brasileiro e Libertadores. Se você tem um calendário pouquinho mais encolhido, melhor para você. Perdeu dinheiro. Não vai fazer diferença para o Flamengo esses 3 milhões. Então, eu acho que até acaba tendo alguma vantagem. Mas ninguém queria perder. Claro que não. Agora, essa história do jogador entrar com mais receio, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu já falei aqui, rapaziada, sobre a Copa do Brasil. Eu acho uma competição que ela está abaixo do Campeonato Brasileiro. Entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, eu sou brasileirão infinitamente 1000 vezes. Eu me lembro muito bem de quando o Flamengo, com o Rodolfo Landim, entrava na Copa do Brasil como se fosse, meu irmão, Copa do Mundo. E eu ficava extremamente revoltado, porque eu não aceitava o Flamengo disputar a Copa do Brasil como se fosse o Campeonato Brasileiro. O Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro e aí foi enfrentar o São Paulo com reservas e perdeu a liderança pra poder jogar a Copa do Brasil, cara. Eu me lembro disso, isso era uma coisa absurda, bizarrice. Pro Vitória eliminar o Flamengo, os caras vão fazer o filme, vão escrever livro, porque é histórico pra eles, né, cara? Aí você vê o quanto títulos o Flamengo tem. O Flamengo é simplesmente o maior time do Brasil. Ele nunca foi rebaixado. Se coloque no seu lugar antes de querer zoar o maior time do Brasil. Aí ver palmeirenses querendo
zoar o Flamengo. Os caras não tem vergonha, os caras são malucos. A gente ganhou 2 títulos em cima deles e eles ainda estão devendo pra gente 2021, porque aqueles 2 títulos foi só o aperitivo, ainda tem o prato principal. A gente vai ganhar de vocês de novo, porque 2021 tem que ser pago. E aí ver palmeirenses querendo zoar o Flamengo é surreal, pô. É surreal. Flamengo teve um prejuízo de 30 milhões de reais com a eliminação precoce, pro Vitória, antes das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo estipulava chegar nas semifinais e até lá o Flamengo esperava ganhar 30 milhões de reais com bilheteria e as premiações da Copa do Brasil. Aí, foi eliminado, e perdeu esses 30 milhões de reais. Eu vou dar minha opinião. Irmão, dinheiro de pinga para o Flamengo, dinheiro de pinga. Se a eliminação na Copa do Brasil ajudar o Flamengo a ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, igual foi do ano passado, irmão, tô cagando e andando. Dinheiro de pinga pro Flamengo, 30 milhões de reais. Vocês lembram o ano passado, quando o Flamengo foi eliminado pro Átomo Mineiro, que tiraram a gente pra nada, ficaram chamando a gente cheirinho, e no final da temporada o que aconteceu? Ganhamos o Brasileirão e a Libertadores, que é o que mais importa, tiramos onda com todo mundo, E aí, ainda tem essa, né? O Flamengo deixou de ganhar 30, 40 milhões da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, cara, 30 milhões pro Flamengo, 40, 50, não é nada, absolutamente nada. O Flamengo faz isso aí em um jogo no Maracanã, cara. Eu faço igual aqui o Arrascaeta quando vejo os rivais insignificantes, né, do Flamengo tentando zoar o Flamengo. Olha só, é igualzinho o Arrascaeta aqui olhando, olhando pro cara falando do Flamengo foi eliminado. Cara, se ponha no seu lugar, tenha vergonha. Não passe essa vergonha no Pix tão rápido. Os campeonatos mais importantes, o Flamengo ainda tá participando, pelo amor de Deus. Agora, é do seguinte, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. E final de semana tem Atlético Paranaense e Flamengo. Mas uma coisa interessante que eu tava esquecendo aqui, é que os pessoal fala também que o Flamengo não vai conseguir fazer dinastia no futebol brasileiro por conta que existe tradição. Existe vários times grandes, que eu discordo e eu já falei isso em vários outros vídeos. No futebol brasileiro, como no futebol mundial, foi reajustado para alguns times grandes e o resto os times médios e times pequenos. O que acontece no futebol brasileiro é o fenômeno da infraestrutura precária. É isso aí, a infraestrutura é precária e o calendário é maluco. Onde o Flamengo foi jogar? Lá no fim do mundo, onde a infraestrutura para chegar lá é difícil, você tem que ir de avião, você pegar ônibus, é uma viagem cansativa. E aí depois você vai lá pro Paraná, enfrenta as mesmas dificuldades e depois volta pro Rio enfrentando as mesmas dificuldades. E tudo isso em ano de Copa do Mundo, onde todos os jogadores desses times, cara, principalmente Flamengo, vão se resguardar para não se machucar. Olha o que aconteceu com o Arrascaeta, olha o que aconteceu com o Paquetá. Então nenhum jogador vai querer entrar numa dividida, pegada daquilo outro por conta da Copa do Mundo. Dito isso, o Brasileirão é a prioridade. Então final de semana, Flamengo e Atlético Paranaense tem que vencer esse jogo aqui. Não dá pra perder esse jogo. É inaceitável. Se o Flamengo foi eliminado e o foco é o Campeonato Brasileiro, tem que vencer esse jogo aqui e sem desculpas. Não vai ter desculpa, não tem que aceitar nada além da vitória. E também vale pra Libertadores. O Flamengo vai jogar contra o Atlético. O Flamengo ser eliminado, o Flamengo vai eliminar do seu calendário aí pelo menos 9 jogos de desgastes. Enquanto os outros adversários que estão disputando com o Flamengo, como o Varmeiras, está lá na Copa do Brasil e eles vão se desgastar, o Flamengo vai guardar suas energias, vai treinar, preparar o time para jogar o Brasileiro e a Libertadores. E no final da temporada a gente vai ver quem fez a melhor escolha, né mesmo? Propondo jogar apenas Brasileiro e também a Libertadores, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo e claro, se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e cara, ver rival zoando o Flamengo dá vergonha alheia, cara. Pelo amor de Deus, é o maior time do continente, não tem jeito, né? Os caras ficam malucos e eufóricos tentando zoar o maior campeão do Brasil. É surreal a porra dessa.